118. O peso de tudo. Esses esvaziadores não conhecem canções, não conseguem ouvir rochar e, para onde quer que vão, levam o silêncio. Parecem frágeis, sem conchas, mas são duros. Eles só têm um coração que jamais ganha vida. Da Estela de Eila. Não, sussurrou Dalinar novamente, a voz rouca, a euforia pulsando dentro dele. Não, você está errado. Odium agarrou seu ombro. O que ela diz? Ela? Ele ouviu Eve chorando, gritando, implorando pela sua vida enquanto as chamas a levavam. Não se culpe, disse Odium enquanto Dalinar se retraía. Eu o levei a matá-la, Dalinar. Eu causei tudo isso. Você lembra? Eu posso ajudar. Pronto. Memórias inundaram a mente de Dalinar, um ataque devastador de imagens. Ele viveu todas detalhadamente, de algum modo espremidas em um momento, a euforia rugindo dentro dele. Viu a si mesmo apunhalando um pobre soldado pelas costas, um jovem tentando se arrastar até a segurança, gritando pela mãe. Eu estava com você naquele momento, disse Odium. Dalinar matou um homem muito melhor do que ele, um grão senhor digno da lealdade de Teleb. Dalinar o derrubou, então cravou uma alabarda no seu peito. Eu estava com você naquele momento. Dalinar lutava sobre uma estranha formação rochosa, enfrentando outro homem que conhecia a euforia. Levou-o ao chão com os olhos queimando e chamou aquilo de misericórdia. Eu estava com você naquele momento. Ele sentiu raiva de Gavilar, ira e desejo crescendo como emoções gêmeas. Feriu um homem em uma taverna, frustrado por ter sido impedido de se regozijar no combate. Lutou nas fronteiras de Jaqueved, gargalhando, cadáveres se acumulando no chão. Lembrava-se de cada momento da carnificina. Sentia cada morte como uma punhalada na alma. Começou a chorar pela destruição. Era o que você precisava fazer, Dalinar, disse Odium. Você criou um reino melhor. Tanta dor. Põe a culpa em mim, Dalinar. Não foi você. Estava fora de si enquanto fazia essas coisas. Foi minha culpa. Aceite. Você não precisa sofrer. Dalinar piscou, encontrando o olhar de Odium. Deixe-me ficar com a dor, Dalinar, disse Odium. Entregue-a para mim e nunca mais sinta a culpa. Não. Dalinar abraçou o caminho dos reis. Não, eu não posso. Ah, Dalinar. O que ela diz? Não. Você já esqueceu? Aqui, deixe-me ajudá-lo. E ele estava de volta aquele dia, o dia em que matara Eve. Sisete encontrou propósito brandindo a espada. Ela gritava para que ele destruísse o mal, mesmo que o mal fosse obviamente um conceito que a própria espada não compreendia. Sua visão era enviesada como a de Sisete, uma metáfora. Como uma alma deformada como a dele, poderia decidir quem devia morrer? Impossível. Assim, colocou sua confiança em outra pessoa, alguém cuja luz atravessava a sombra. Dalinar Kholin, cavaleiro radiante. Ele saberia. Não era uma escolha perfeita, mas, pelas pedras profanadas, era o melhor que ele podia fazer. Isso lhe trouxe uma dose de paz enquanto avançava pelo exército inimigo. A espada gritava com ele. Destruir! Qualquer um que ele tão somente arranhasse explodia em fumaça escura. Sisete devastou os soldados de olhos vermelhos que continuavam vindo sem demonstrar medo. Gritavam como se tivessem sede de morrer.
Era uma bebida que Suzette estava demasiado apto em servir. Brandia a luz das tempestades em uma mão, projetando qualquer homem que se aproximasse demais, mandando-os pelos ares ou contra seus companheiros. Com a outra mão, devastava as fileiras com a espada. Ele se movia com pés ágeis, o próprio corpo projetado para cima só o bastante para deixá-lo leve. Os rompecéus não tinham acesso a todas as projeções, mas as mais úteis e mais mortais ele ainda possuía. Lembre-se da gema. Uma sensação espectral o chamava, um desejo de continuar matando, de se rejubilar na carnificina. Suzette rejeitou, enojado. Nunca havia gostado daquilo. Nunca poderia gostar. A esvaziadora com a gema havia escapulido, se movendo rápido demais. Suzette apontou a espada. Parte dele estava apavorada com a rapidez com que a arma consumia sua luz às tempestades e se projetou para segui-la. Ceifou os soldados, homens virando fumaça, procurando aquela criatura específica. A esvaziadora se virou no último momento, dançando para longe da espada dele. Suzette se projetou para baixo, então girou em um amplo arco, deixando uma trilha de fumaça preta, quase líquida, no rastro de sua espada enquanto destruía homens em um círculo grandioso. Mal! Gritou a espada. Suzette saltou atrás da esvaziadora, mas ela se abaixou até o chão e deslizou pela pedra como se estivesse coberta de graxa. Sua espada passou sobre a cabeça dela, que se inclinou para trás na direção dele, passando logo abaixo de suas pernas. Ali ela se pôs de pé de modo gracioso e agarrou a bainha nas costas de Suzette, onde lhe amarrara. A bainha se soltou. Quando Suzette virou o corpo para atacar, ela bloqueou a espada com sua própria bainha. Como ela havia feito aquilo? Havia alguma coisa naquele metal prateado que Suzette desconhecia? Ela também bloqueou os ataques seguintes, então se desviou das tentativas dele de projetá-la. A espada estava cada vez mais frustrada. Destruir, destruir, destruir! Veias pretas começaram a crescer pela mão de Suzette, se arrastando até seu antebraço. Ele voltou a atacar, mas a esvaziadora simplesmente escapuliu, movendo-se pelo chão como se não estivesse sujeita às leis naturais. Outros soldados se aglomeraram, e o braço de Suzette começou a doer enquanto ele levava morte aos homens. Jasna parou um passo atrás de Renarin. Ouviu os sussurros dele claramente. Ah, pai. O jovem virava a cabeça para uma direção, depois outra, vendo coisas que não estavam ali. Ele não vê o que existe, mas o que está por vir, disse Marfim. O poder de Odium, Jasna. Town, sussurrou Ash, se ajoelhando diante dele. Ah, Town. O arauto encarava adiante com olhos escuros. Sou Talenel Elim, arauto da guerra. O tempo do retorno, a desolação, está chegando. Town, Ash tomou a mão dele. Sou eu, Ash. Precisamos nos preparar. Vocês terão esquecido muito. Por favor, Town. Kalak vai ensiná-los a transmutar bronze. Ele apenas seguiu repetindo as mesmas palavras, sem parar. Kaladin caiu de joelhos sobre a obsidiana gelada de Shadesmar. Os moldados desceram ao redor dele, 6 figuras em roupas brilhantes e tremulantes. Ele tinha uma única e pequena esperança. Cada ideal que havia declarado resultara em uma efusão de poder e força. Umedeceu os lábios e tentou sussurrar. Eu vou. Pensou em amigos perdidos. Malop, Jax, Belde e Pedim. Diga logo, raios. Rod e Marte,
carregadores de pontes com quem havia falhado, e antes deles, escravos que tentaram salvar. Goshel, Nauma, pega em uma armadilha como um animal. Um esplêndido de vento apareceu perto dele como uma linha de luz. Então outro. Uma única esperança. As palavras. Diga as palavras. Ah, mãe. Ah, cultura. Gritou Windlow, vendo o assassino matar para abrir caminho pelo campo. O que fizemos? Nós direcionamos ele para longe de nós, respondeu Lift, empolerado de um rochedo, os olhos arregalados. Você preferiria que ele estivesse aqui? Windley continuou a ganir e Lift meio que entendia. O assassino estava fazendo um bocado de matança. De homens de olhos vermelhos que parecia não ter mais luz dentro deles, era verdade, mas raios. Perderam o rastro da mulher com a gema, mas pelo menos o exército parecia estar fluindo para longe de Sizete, deixando menos pessoas para ele matar. Ele tropeçou, desacelerando, então caiu de joelhos. Epa! Lift invocou Windley como um bastão para o caso de o assassino perder sua faminta cabeça, ou o que havia sobrado dela, e a atacasse. Deslizou para fora da pedra, então correu até ele. Ele segurava a estranha espada fractal diante de si. Ela continuava a vazar líquido preto que se vaporizava ao fluir para o chão. Sua mão estava totalmente escura. Eu... soltou ofegou Sizete. Eu perdi a bainha. Solte a espada. Eu... não posso, disse Sizete, os dentes trincados. Ela está me segurando, se banqueteando com minha luz das tempestades. Ela me consumirá em breve. Raios, 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 raios. Tá bom, tá bom. Lift olhou ao redor. O exército estava invadindo a cidade. O segundo monstro de pedra estava caminhando pelo distrito antigo, pisando em edifícios. Dalinar Collin estava de pé na brecha. Talvez ele pudesse ajudar? Vamos, disse Lift. Mate o homem, declarou o capitão que segurava Navani, indicando com a mão o velho Kimockley, o consorte de Fen. Não precisamos dele. Fen gritou contra sua mordaça, mas estava presa com força. Navani cuidadosamente removeu os dedos da mão segura da manga. Então tocou o seu outro braço e o fabrial que estava ali, abrindo um fecho. Pequenos botões despontaram na frente do dispositivo, pouco acima do pulso. Kimockley lutou para ficar de pé. Parecia querer encarar a morte com dignidade, mas os outros dois soldados não lhe concederam aquela honra. Eles o empurraram contra a parede e um deles sacou uma adaga. Navani agarrou o braço do homem que a estava segurando, então pressionou os botões do seu fabrial de dor contra a pele dele. O homem gritou e ganiu, se contorcendo de agonia. Um dos outros se virou para ela, e Navani pressionou o Dorial contra a mão que ele ergueu. Ela havia testado o dispositivo em si mesma, naturalmente, então conhecia a sensação. 1000 agulhas sendo enfiadas sob a pele, sob as unhas, dentro dos olhos. O segundo homem molhou as calças ao cair. O último conseguiu fazer um corte no braço dela antes que Navani o mandasse para o chão, sofrendo espasmos. Droga. Virou o interruptor do Dorial, extraindo a agonia do corte. Então tomou a faca e rapidamente cortou as cordas que prendiam o Fen. Enquanto a rainha soltava Kimockley, Navani fez uma atadura no seu ferimento indolor. Eles vão se recobrar logo, avisou Navani. Podemos ter que despachá-los antes que isso aconteça. Kimockley chutou o homem que quase havia cortado sua garganta. Então abriu uma fresta na porta que dava para a cidade. Uma tropa de homens com olhos brilhantes passou correndo. Toda a área havia sido tomada por eles.
Esses são os menores dos nossos problemas, aparentemente, disse o idoso, fechando a porta. De volta à muralha, então, declarou Fen. Vamos poder identificar as tropas amigas lá de cima. Navânia assentiu e Fen conduziu o caminho para cima. No topo fecharam a porta com uma barra. Havia barras dos dois lados. Era bom ser capaz de trancar do lado de fora inimigos que houvessem tomado a muralha e também aqueles que houvessem invadido pelos portões. Navani contemplou suas opções. Uma olhada rápida revelou que as ruas haviam de fato sido tomadas pelas tropas de Amarã. Alguns grupos de tailenos defendiam o terreno mais acima, mas estavam tombando rapidamente. Por Kelek, raios e paixões, disse Kimalkli. O que é aquilo? Ele havia notado a neblina vermelha no lado norte do campo de batalha, com suas pavorosas imagens se formando e se desfazendo. Sombras de soldados morrendo, com feições esqueléticas, de cavalos em disparada. Era uma visão grandiosa e intimidante. Mas Dalinar atraiu os olhos dela. De pé, sozinho, cercado pelos soldados inimigos e encarando o que ela mal podia sentir. Algo vasto, inimaginável. Algo furioso. Dalinar vivia em dois lugares. Via a si mesmo cruzando uma paisagem obscurecida, arrastando sua espada fractal atrás dele. Estava no campo de cidade de Tailen com Odium, mas também estava no passado, se aproximando de Ratalas. Impelido pela raiva rubra e fervilhante da euforia, ele voltou ao acampamento, para a surpresa dos seus homens, como um esplêndido de morte. Coberto de sangue, seus olhos brilhando em vermelho. Ordenou que lhe trouxessem óleo. Voltou-se para a cidade onde Eve estava aprisionada, onde crianças dormiam, onde pessoas inocentes se escondiam, oravam, queimavam glifos, amuletos e choravam. Por favor, sussurrou Dalinar na cidade de Tailen. Não me faça reviver aquilo. Ah, Dalinar, disse Odium. Você vai reviver. De novo e de novo, até se entregar. Você não pode carregar esse fardo. Por favor, deixe que eu fique com ele. Eu o levei a fazer aquilo. Não foi culpa sua. Dalinar apertou o caminho dos reis com força contra o peito, agarrando-o como uma criança com seu cobertor durante a noite. Mas um súbito lampejo de luz explodiu diante dele, acompanhado de um estrondo ensurdecedor. Dalinar cambaleou para trás. Relâmpago. Aquilo havia sido relâmpago? Será que o atingira? Não. Havia de algum modo atingido o livro. Páginas queimadas flutuavam ao redor dele, ainda ardendo. O livro fora fulminado bem em suas mãos. Odium balançou a cabeça. As palavras de um homem que morreu há muito tempo, que fracassou há muito tempo. Acima, o sol enfim passou por trás das nuvens da tempestade e tudo caiu na escuridão. Lentamente, as chamas das páginas incendiadas se apagaram. Teft estava escondido em algum lugar escuro. Talvez a escuridão ocultasse seus pecados, mas ao longe ouvia gritos, homens lutando, membros da Ponte 4 morrendo. Kaladin gaguejou, as palavras engasgando. Pensou nos seus homens no exército de Amarã, Dalet e seu esquadrão, mortos pelo irmão de Shallan ou por Amarã. Tantos bons amigos que haviam tombado. E então, naturalmente, pensou Etienne. Dalinar caiu de joelhos. Uns poucos esplêndidos de glória gritavam ao seu redor. Mas Odium afastou-os com a mão e eles sumiram. No fundo da sua mente, o pai das tempestades chorava. Ele se viu andando até onde Eve estava aprisionada. Aquela tumba na pedra.
Dalinar tentou desviar o olhar, mas a visão estava em toda parte. Ele não apenas a via, ele a vivia. Ordenar a morte de Eve, ficará ouvindo seus gritos. Por favor. Odium ainda não havia acabado. Dalinar teve que ver a cidade queimando, ouvir as crianças morrendo. Ele trincou os dentes, gemendo de agonia. Antes, seu sofrimento o levara a beber. Não havia bebida agora. Só a euforia. Ele sempre a desejara. A euforia o fizera viver, Sem aquilo, ele estivera morto. Desabou curvando a cabeça, escutando o choro de uma mulher que havia acreditado nele. Ele nunca a merecera. O lamento do pai das tempestades sumiu enquanto o ódio de algum modo afastava o espleno, separando os dois. Isso deixou Dalinar sozinho. Tão sozinho. Você não está sozinho, Dalinar, disse Odium, apoiando-se sobre um joelho ao lado dele. Eu estou aqui. Sempre estive aqui. A euforia fervia dentro dele. E Dalinar sabia que sempre fora uma fraude. Ele era igual a Amaran. Tinha uma reputação honesta, mas era um assassino por dentro. Um destruidor, um matador de crianças. Entregue-se, sussurrou Odium. Dalinar fechou os olhos com força, tremendo, as mãos tensas enquanto se encolhia e arranhava o chão. A dor era terrível. Sabia que havia falhado com eles. Navani, Adolin, Elrocar, Gavilar. Não podia viver com isso. Não podia viver com as lágrimas dela. Entregue para mim, implorou Odium. Dalinar arrebentou suas unhas, mas a dor do corpo não podia distraí-lo. Não era nada em comparação com a agonia de sua alma. A agonia de saber quem realmente era. Cesar tentou caminhar rumo a Dalinar. A escuridão havia subido pelo seu braço e a espada bebeu os seus últimos vestígios de luz das tempestades. Havia uma lição nisso, não havia? Tinha que haver. Nem queria que ele aprendesse. Caiu no chão, ainda segurando a espada, que gritava de modo irracional. Destrua o mal! A garotinha radiante correu até ele. Ela olhou para o céu enquanto o sol desaparecia atrás das nuvens. Então tomou a cabeça de Suzette em suas mãos. Não, ele tentou grasnar. Ela vai tomar você também. Ela soprou vida para dentro dele, de algum modo, e a espada bebeu livremente. Os olhos dela se arregalaram enquanto as veias escuras começaram a crescer por seus dedos e mãos. Renarin não queria morrer, mas, estranhamente, percebeu que aguardava de bom grado o ataque de Jasna. Melhor morrer do que ver o que estava acontecendo com seu pai, pois ele via o futuro. Via seu pai em uma armadura preta, uma praga sobre a terra. Ele via o espinho negro retornar, um terrível flagelo com 9 sombras. O campeão de Odium. Ele vai cair, sussurrou Renarin. Ele já caiu. Ele pertence ao inimigo agora. Dalinar Kholin não existe mais. Venli tremia na planície perto de Odium. Timbre vinha pulsando em paz, mas havia se aquietado. Aos 20 metros ou mais de distância, uma figura com trajes brancos desabou no chão com uma garotinha ao seu lado. Mais perto dela, Dalinar Kholin, o homem que havia resistido, se curvou para a frente, a cabeça baixa, segurando uma mão contra o peito e tremendo.
Odium recuou com a aparência de um parchimano com carapaça dourada. Está feito, disse ele, olhando para Vayne e o grupo reunido de moldados. Vocês têm um líder. Precisamos seguir um deles? Indagou Turash. Um humano? Vayne prendeu a respiração. Não houvera respeito naquele tom. Odium sorriu. Você vai me seguir, Turash, ou tomarei de volta o que concede a você sua vida persistente. Não me importo com a forma da ferramenta, só quero que ela corte. Turash baixou a cabeça. A pedra estalou e a figura trajando uma resplandecente armadura fractal caminhou até eles, carregando uma espada em uma mão e estranhamente, uma bainha vazia na outra. O humano estava com o visor levantado, expondo olhos vermelhos. Ele jogou a bainha prateada no chão. Disseram para entregar isso a você. Muito bem, Meridas, disse Odium. Abarai, poderia dar a este humano um abrigo apropriado para Yelignar? Um dos moldados se adiantou e ofereceu uma pequena pedra bruta de 4 sulfumê para o humano, Meridas. E o que é isso? Quis saber Meridas. O cumprimento da promessa que lhe fiz, respondeu Odium. Engula a pedra. O quê? Se deseja o poder prometido, engula isso. Então tente controlar aquele que virá em seguida. Mas fique sabendo que a rainha em Kholinar tentou fazer isso e o poder a consumiu. Merida segurou a gema, inspecionando-a. Então olhou de soslaio para Dalinar Kholin. Então você também esteve falando com ele todo esse tempo? Há mais tempo do que estive falando com você. Posso matá-lo? Algum dia, partindo do princípio que eu não deixe que ele mate você. Odium pousou a mão sobre o ombro do encolhido Dalinar Kholin. Está feito, Dalinar. A dor passou. Levante-se e reivindique a posição que você nasceu para ocupar. Kaladin pensou, enfim, em Dalinar. Poderia mesmo fazer isso? Poderia mesmo dizer aquelas palavras? Poderia dizê-las de verdade? Os moldados voaram em sua direção. Adolin sangrava. Você sabe o que precisa fazer. Eu não posso. Sussurrou Kaladin finalmente, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não posso perdê-lo, mas... Ah, Todo-Poderoso. Não posso salvá-lo. Kaladin baixou a cabeça, curvando-se para a frente, tremendo. Ele não podia dizer aquelas palavras. Não era forte o bastante. Os braços de Sil o envolveram por trás, e ele sentiu a bochecha macia dela pressionada contra sua nuca. Ela o abraçou bem apertado enquanto ele chorava, soluçando pelo seu fracasso. Jasna ergueu sua espada sobre a cabeça de Renarin. Faça com que seja rápido. Faça com que seja indolor. A maioria das ameaças contra uma dinastia vinha do seu interior. Renarin, obviamente, fora corrompido. Ela soubera que havia um problema no momento em que lera que ele havia previsto a tempestade eterna. Agora, Jasna precisava ser forte. Precisava fazer o que era certo, mesmo que fosse tão difícil. Ela se preparou para atacar, mas então Renarin se virou e olhou para ela. Lágrimas correndo pelo seu rosto. Ele encontrou o olhar dela e assentiu. De repente, eram jovens novamente. Ele era uma criança trêmula, chorando no ombro dela por um pai que não parecia capaz de sentir o amor. O pequeno Renarin, sempre tão solene, sempre incompreendido, alvo de gargalhadas e das condenações das pessoas que diziam coisas similares sobre Jasna
pelas suas costas. Jasna parou subitamente, como se estivesse de pé diante de um penhasco. O vento soprou pelo templo, carregando um par de esplendos na forma de esferas douradas, balançando nas correntes. Jasna dispensou sua espada. Jasna? Chamou Marfim, aparecendo na forma de um homem agarrado no colarinho dela. Jasna caiu de joelhos, então puxou Renarim para um abraço. Ele começou a chorar como quando o menino, enterrando a cabeça no ombro dela. O que há de errado comigo? Indagou Renarim. Por que eu vejo essas coisas? Pensei que estava fazendo algo certo, com Gliss, mas de algum modo está tudo errado. Calma, sussurrou Jasna. Vamos achar uma maneira de lidar com isso, Renarim. Seja o que for, vamos consertar. Vamos sobreviver a isso, de algum modo. Raios. As coisas que ele havia dito sobre Dalinar. Jasna, chamou Marfim, assumindo seu tamanho pleno ao se soltar do colarinho dela. Ele se inclinou para baixo. Jasna, isso está certo. De algum modo está certo. Ele parecia totalmente perplexo. Não é o que faz sentido, mas de algum modo ainda está certo. Como? Como isso é? Renarim se afastou dela, seus olhos marejados se arregalando. Eu vi você me matar. Está tudo bem, Renarim. Não vou fazer isso. Mas você não entende? Não compreende o que isso significa? Jasna balançou a cabeça. Jasna, minha visão estava errada sobre você. O que eu vejo pode estar errado. Sozinho. Dalinar levou um punho ao peito. Tão sozinho. Doía respirar, pensar, mas algo se mexeu dentro do seu punho. Ele abriu seus dedos sangrentos. O passo mais importante. Dentro do seu punho, ele de algum modo encontrou uma esfera dourada, um solitário esplêndido de glória. O passo mais importante que o homem pode dar não é o primeiro, é o seguinte. Sempre é o passo seguinte, Dalinar. Tremendo, sangrando, em agonia, Dalinar se forçou a respirar fundo e disse em uma voz rouca uma única frase. Você não pode ficar com a minha dor.